Antes disso, vamos ao resumo. A Madu Ferreira tem os detalhes. Madu, boa tarde. Boa tarde, Macalossi. Boa tarde a todos os ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes. Além de congelar 31,3 bilhões do orçamento deste ano, a equipe econômica padronizou as alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras e incluiu novos setores no tributo para reforçar o caixa do governo. Segundo o Ministério da Fazenda, as medidas reforçarão o caixa do governo em 20 bilhões e meio em 2025 e em 41 bilhões em 2026. Algumas das mudanças serão: o aumento da alíquota para empresas de 1,88% ao ano para 3,95% ao ano, igualando a alíquota para pessoas físicas. Para cartão de crédito e débito internacional, cartões pré-pagos e cheques viagem, aumento da alíquota de 3,38% para 3,5% por operação. Compra de moeda em espécie e remessa para conta de contribuinte brasileiro no exterior, aumento da alíquota de 1,1% para 3,5% por operação. A decisão de aumentar o IOF sobre investimentos de fundos nacionais no exterior, anunciada como forma de compensar frustrações na arrecadação, durou apenas algumas horas e gerou forte reação negativa do mercado. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi alertado por interlocutores do mercado sobre problemas técnicos e o risco de a medida ser vista como controle de capitais. Após consultar auxiliares, decidiu recuar ainda na noite do anúncio, antes da reabertura dos mercados. A decisão de recuar foi tomada para estacar o desgaste, diante da má recepção do mercado e o risco de crise política. Internamente, a Fazenda também enfrentou ruídos. O secretário executivo, Dário Durigan, afirmou que o aumento do IOF havia sido combinado com o Banco Central, o que forçou Haddad a desmentir publicamente. Macalossi. Um festival de erros, né? E nós vamos ouvir aqui o ministro Haddad falando especificamente sobre isso. Só para informar vocês, né, que hoje sai um decreto logo cedo do presidente, a pedido da Fazenda, revendo um item do decreto de ontem a respeito de investimento no exterior. Então, nós recebemos, depois do anúncio de ontem, às 17 horas, nós recebemos uma série de subsídios de pessoas que operam nos mercados, salientando que aquilo poderia acarretar algum tipo de problema e passar uma mensagem que não era desejada pelo Ministério da Fazenda. E como essa questão é muito pontual, uma vez que nós anunciamos um conjunto de medidas da ordem de mais de 50 bilhões de reais. O que se refere? 10 bilhões, pouco mais de 10 bilhões de remanejamento, que é o chamado bloqueio. Você bloqueia uma rubrica e transfere recurso para outra. Isso que é o bloqueio, né? O remanejamento para cobrir despesas obrigatórias. O contingenciamento, de mais de 20 bilhões. E a parte das receitas, um pouco mais de 20 bilhões também. Então, ontem, o conjunto de medidas é em torno de 50 bilhões de reais, para fechar o ano com a tranquilidade que nós tivemos no ano passado. Então, é uma medida dura, mas, na nossa opinião, na direção correta. Esse item é muito residual desse acervo, desse conjunto de medidas. E nós entendemos que, pelas informações recebidas, valia a pena fazer uma revisão desse item para evitar especulações sobre objetivos que não são próprios da Fazenda nem do governo. A pergunta que fica é a seguinte. A primeira de muitas, eu tenho uma fila. Se o governo manteve diálogo para constituir o pacote que foi anunciado, por que ele recuou depois de receber informações? Quer dizer que ele só teve acesso às informações sobre o impacto do pacote depois que o pacote foi divulgado? Então isso denota que na prática não houve diálogo nenhum. Aqui na informação inicial trazida pelo Amador, notem ao fim, ao pé do introito, que houve uma desavença de versões entre o titular do Ministério da Fazenda e um dos seus assessores. Porque o assessor havia dito que as medidas foram
feitas em consonância com o Banco Central. Mas não foram. De tal forma não foram que o Haddad teve que dizer que não foi combinado com os russos. E eu imagino o Gabriel Galípolo em estorpor, ruborizado, catatônico, paralisado, lá na sede do Banco Central, vendo a coisa se desenrolando, tratando de um imposto que tem importância do IOF, sem ter sido consultado, sem ter sido eventualmente ouvido, inclusive em relação aos detalhes da proposta e os seus efeitos, também para a inflação, diga-se de passagem. E eu já vou entrar nesse pormenor. Mas é disso que nós estamos falando. É um governo que mente sobre a sua característica conciliatória. Ele não investe em diálogo. Ele toma uma ação com base numa conjuntura política que é feita por um grupo majoritário dentro do Planalto, leva a cabo isso e daí espera que não exista consequência nenhuma. A convicção do governo é errada. A ideia por detrás deste pacote é economicamente incorreta. E o efeito só pode ser negativo. Se o presidente do Banco Central fosse consultado sobre a medida, ele obviamente diria não para a maior parte dos tópicos que foram levantados aqui. Boa parte desses tópicos tem consequências diretas na economia real. Ontem eu ouvia um dos melhores economistas do país, que é o Marcos Mendes. Ele estava participando do programa do William Vac na CNN Brasil. O Marcos Mendes lembrou o óbvio. Este imposto, e o IOF, Imposto de Operações Financeiras, ele é um imposto regulatório. E por que ele é um imposto regulatório? Porque ele é um imposto que tem uma importância muito grande na dinâmica econômica e que pode ser alterado sem a necessidade de você mandar um projeto para o Congresso Nacional. Ele pode ser regulamentado através de decreto, de um ato executivo. É por isso que, tão fácil de ser manejado, precisa de cuidado no manejo. Os atos relativos a um imposto como esse precisam ser bem pensados. Não foi bem pensado. Então, este imposto, que é de natureza regulatória, está sendo usado nesse momento para um esforço arrecadatório. E sabe por quê? Porque o governo não tem mais de onde tirar dinheiro. E toda a infraestrutura do arcabouço fiscal, isso é dito desde o dia 1 do arcabouço fiscal, toda a infraestrutura do arcabouço fiscal é balizada em arrecadação, em fontes de receita, não em cortes de gastos. O problema é que, mesmo batendo recorde atrás de recorde de arrecadação e aumentando a arrecadação em diversos tributos já existentes, o governo não consegue fazer com que a dívida pública cesse a sua trajetória de alta e vem fazendo manobras parafiscais para poder dizer que cumpriu com o arcabouço fiscal. Por exemplo, vamos pegar os programas sociais, o mais importante deles hoje, um dos mais efetivos. Não sou contra o programa, mas notem como o governo opera. O pé de meia. Ele está fora do orçamento. Está fora do orçamento. E o governo precisa pagar essas despesas. Dizem as más línguas, o governo precisa pagar as despesas do processo de reeleição. Nós estamos novamente inseridos na lógica da reeleição. E é disso que se trata. E é preciso custear isso. A partir de 2027, os estudos do Tesouro Nacional mostram o comprometimento do orçamento de investimento
e o exaurimento do orçamento obrigatório para as despesas. E o que o governo vem fazendo a não ser aumentar despesas? Porque contingenciamento, e é importante cuidar do orçamento existente e segurar as verbas num momento de dificuldade. Mas contingenciamento não é corte. Contingenciamento é reserva. Você pega um valor que você ia gastar e você guarda e você espera. Então você reserva esse dinheiro para poder gastar adiante caso as receitas, né, elas andem de acordo com aquilo que era imaginado. Então esta é a lógica que nós temos e que está na natureza do arcabouço fiscal, que tem uma série de falhas. Que a própria Simone Tebet disse que a partir de 2027 não se sustenta. E isso está em linha com o que o Tesouro aponta. Um crescimento na despesa obrigatória na média de 3,4% ao ano até 2034. Números do governo. O Tesouro faz parte do governo. Bom, e o IOF? O esforço arrecadatório aqui. Tem uma medida que permanece, porque ontem à noite nós tivemos, né, uma nota do Ministério, e daí o Haddad chamou essa coletiva e o fez de manhã cedo, antes da abertura dos mercados, porque ele sabia que se ele não falasse, o efeito nas bolsas e no dólar ia ser pior. Então ele convocou a reunião para explicar o que foi publicado ontem à noite, depois que houve um péssimo efeito com a divulgação do conteúdo do pacote. O Ministério da Fazenda publicou nas redes sociais, abre aspas, o Ministério da Fazenda informa que após diálogo e avaliação técnica será restaurada a redação do inciso 3º do artigo 15b do decreto número 6.306 de 14 de dezembro de 2007, que previa a alíquota zero de IOF sobre a aplicação de investimentos de fundos nacionais no exterior, fecha aspas. Os investidores, obviamente, viram essa tentativa de aumentar o IOF ali como uma espécie de cepo cambial, como ocorria na Argentina, quer dizer, um controle de capitais. O que obviamente é negativo para o mercado brasileiro, para o mercado, para os investidores de todos os tamanhos. O governo correu para desarticular essa medida, mas tem uma, que é a primeira, eu vou pedir para tu repetir, Madu, que é a sobre as operações de crédito para empresas. O IOF elevou-se em relação a esse tipo de captura de crédito. Qual é a medida específica? Vai lá, Madu. É o aumento da alíquota para empresas de 1,88% ao ano para 3,95% ao ano, igualando a alíquota para pessoas físicas. Então nós estamos falando aqui, especificamente, da contratação de inflação futura. E por que isso? Por uma razão muito simples. Ora, o crédito está mais caro. As empresas precisam de crédito. As empresas vão contratar o crédito. Para você contratar este crédito, você vai precisar gastar mais. Porque o dinheiro está mais caro. Como é que o dinheiro está mais caro? Com a alíquota do IOF incidindo sobre o crédito. Então você vai ter um custo maior para financiar a sua produção. Isso se chama custo de produção. O que uma empresa faz, Madu, quando ela tem um aumento no seu custo de produção? Ela paga ou ela repassa? Ela repassa. E para onde ela repassa? Para o mercado consumidor. Ah, mas os empresários são malvados então, Macalossi? Não. Não, é o governo que é inapto. É isso mesmo. A empresa vai fazer o movimento natural de repassar. Vai empurrar para o próximo, que lá na ponta daí sim vai ter que pagar. Ela vai aumentar o custo de produção, ela vai repassar isso no valor embutido no preço do produto final e quem vai pagar a conta é o consumidor. Então ele vai pagar o IOF, sim, ainda que ele seja uma pessoa física. E isso é inflação. É por isso que o Banco Central não gostou das medidas. Porque enquanto o Banco Central
tenta conter a inflação com os juros no patamar mais alto em décadas, o governo continua tomando medidas que desmoralizam a política monetária do Banco Central. Enquanto o Banco Central busca uma política contracionista da inflação, o governo toma medidas inflacionárias. Fiscal e monetário estão em rota de colisão. E não há como você sustentar a economia do país dessa forma. E a sinalização para o mercado é a seguinte: se em 2025 nós já estamos elevando o IOF dessa maneira, o que faremos em 2026? É uma bela sinalização para o mercado, né? Das intenções do governo. E, obviamente, o entendimento sobre essa sinalização tem um preço muito caro. Muito bem, você está ouvindo o Bandeirantes Acontece aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes. Muito bem, nós temos informações do trânsito para vocês que nos acompanham aqui na Rádio Bandeirantes nesta sexta-feira. Serviço Bandeirantes. Trânsito. Com Murica Matos. A Car House tem condições exclusivas para você, taxista, pessoa com deficiência, frotista ou produtor rural. Fale com o consultor da Car House e confira ofertas incríveis para sair de Toyota. Muito boa tarde para você, Macalossi. Bom programa, atualizando o trânsito aqui nesse finalzinho de tarde de sexta-feira. Felipe de Oliveira, desde a Silva Só até a Lucas, com trânsito bem lento nesse momento, para quem vai em direção aos bairros. A Carlos Gomes, em direção ao aeroporto, tem fluxo carregado a partir da rótula da Protásio até a Plínio. E o túnel da Conceição tem movimento bem intenso para quem sai da Oswaldo Aranha até a saída pela Castelo Branco e Avenida Mauá. A Car House tem condições exclusivas para você, taxista, pessoa com deficiência, frotista ou produtor rural. Fale com o consultor da Car House e confira ofertas incríveis para sair de Toyota. Daqui a pouco a gente volta, Macalossi. Obrigado, Murica Matos, pelas informações aqui na Rádio Bandeirantes, agora 17h32. Sempre vai ter alguém para dizer assim, mas esse negócio de IOF vai incidir sobre as pessoas que viajam para o exterior. Vocês acham que o governo vai arrecadar tudo o que o Haddad disse que vai arrecadar com base no percentual de pessoas que viajam para o exterior? É sério isso? Quantas pessoas hoje conseguem viajar para o exterior? Vamos pensar racionalmente. Se o governo estivesse preocupado realmente com essas questões, né, eu até entenderia, mas não tem o menor sentido. E claro, esses que apontam isso certamente dizem que esse governo está querendo combater, né, o problema da arrecadação, atingindo aqueles que mais têm. É um governo preocupado com os que não têm, com os que menos têm. Se esse governo estivesse preocupado com os que menos têm, resolveria de uma vez o problema no INSS. Porque ali os que menos têm foram assaltados no contra-cheque. Um ministro de Estado do governo Lula caiu por conta disso. E o presidente do INSS, nomeado por esse ministro, por ordem da Justiça. E há ali uma fila de quase 3 milhões de pessoas requisitando. Presta atenção nesse número. Quase 3 milhões de pessoas no Brasil requisitando a aposentadoria do INSS. Estão numa fila que cresceu 91% ao longo do último ano. Você imagina, você está numa fila em que tem 3 milhões de pessoas
É a fila do INSS do governo Lula. Preocupado com os pobres. Será mesmo? Será que não está preocupado com a reeleição? E em segurar o custo previdenciário com a burocracia previdenciária? Muito bem, nós vamos fazer intervalo e voltamos na sequência.